Se soltar os cachorros na selva, alguns vão tender a aprender a sobreviver, mas muitos vão morrer. Vamos entrar naquele assunto que a gente tava comentando sobre a origem. Sim, Eu acho que seria interessante a gente falar, até pra gente entrar em alguma origem também de algumas espécies. Vamos lá. A primeira coisa que as pessoas... o cachorro veio dos lobos, mais ou menos. Os cães de hoje e os lobos da floresta... Ancestral, exatamente. Os lobos que se aproximavam dos acampamentos dos humanos, comida e tal, os humanos permitiam, e os mais agressivos, os humanos iam lá e matavam. Os lobos que eram mais ariscos, que nem chegavam perto do acampamento humano, e teve aqueles que começaram a defender o acampamento humano. Porque ali tinha comida. Exatamente, e aí ali começou uma parceria. O que acontece? Os cães que começaram a se desenvolver perto desses acampamentos, os humanos começaram a colocar para trabalhar. Fazer tração e tal. E aí, aos poucos, as espécies foram se separando. Diferente de lobo. Eles tiveram a mesma origem. Em algum momento da história. Exatamente. Tanto que o lobo primitivo nem se compara com o lobo hoje. Hoje o lobo hoje parece uma miniatura. Pô, mas eu vi um vídeo, um lobo gigantão. O lobo comparado a um cachorro, ele é muito gigante. Mas antigamente era muito maior. Todas as habilidades. É bem isso. É bem por aí. Então, e aí o que começou a acontecer? Com a evolução da humanidade, com isso, os cães começaram a desenvolver a necessidade de ser alimentado por a gente, de sobrevivência. Tanto que você vê um cachorro de rua, ele não caça como um gato. Alguns têm as habilidades de caça e alguns são até treinados para isso. Para pega uma galinha, vai lá, caça, come e tal, acontece. Algumas raças ainda estão alguma coisa do instinto, mas já não é... como na selva. Se soltar os cachorros na selva, alguns vão tender a aprender a sobreviver, mas muitos vão morrer. Basicamente isso. E aí, com essa divisão e com o desenvolver da humanidade, começou a acontecer a cruza de outras espécies de lobos. Começou a desenvolver por exemplo, na época do Império Romano, eles desenvolveram a braquicefalia, colocando focinheiras na fase de filhote, atrofiando. Então, quando você vê os bulldogs, por que existe essa coisa de bulldog? Eles, na época do Império Romano, pitbull e tudo mais, eles foram desenvolvidos para ter um laço muito forte com humanos, mas para servir de entretenimento humano, para botar os animais para brigar. Pitbull com humano ele vai ser maravilhoso, mas com outro cachorro ele vai tender a não socializar tanto. Para você conseguir socializar um pitbull, tem que fazer isso desde muito filhote. O que nós seres humanos fizemos? Os lobos, ele tem todo o processo de caça. Qual é a função do uivo? Juntar matilha e paralisar de medo todas as vítimas em volta. Maneiro. Segunda coisa, sair pra caçar, que é o famoso passeio. Rastrear, farejar, ouvir barulho, entrar naquele processo de espreita. Sim, que ele vai... Isso, então, essa é a terceira fase. Essa espreita, quer dizer que ele localizou. Ele não pode chegar, por exemplo, uivar pro lado ou latir, por quê? Vai espantar. Então o que é a habilidade que essa matilha desenvolveu? Leitura corporal. Quando um começa a entrar nesse processo de espreita, todo mundo entra naquela direção. Mesmo sem ver. Até visualizar a caça. Mas normalmente visualiza por causa do faro. Sabe que tá ali por causa do faro. Aí eles vão lá, fazem o processo de círculo, que é o processo... o cerco, né? É o cerco, que e aí a gente, desse ponto do cerco, se tira o instinto de toca. Já vou falar o que é o instinto de toca. Faz esse cerco e a matilha faz o abate. Que aí é a luta, aí é o abate, e aí depois vem dilacerar, isso. Que é estourar o couro, comer as vísceras e tudo mais. Vamos dividir o spoiler. E aí o que acontece? E aí depois, ainda disso aí tem o que a gente chama de ritual da comida. Que quem come primeiro é o alfa. O alfa bateu a caça, ele espanta todo mundo, ele vai comer primeiro as vísceras mais nutritivas. E aí, depois que ele se sacia, ele permite que os outros comam. Então é esse o processo. Acabou. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho para não perder mais nada. Vem com a gente se vê em breve.